Debate 98. 8h03 em Patos de Minas. Hoje é quarta-feira, dia 4 de março 2020. Começa agora o Debate 98. Em nome do Cicobi Credicopa, o crédito consignado que já é convidativo, agora está ainda melhor. Conheça as taxas promocionais de crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS durante todo o mês de fevereiro, hein? Venha conhecer na Praça Desembargador Frederico 37 ou ligue 388-2400. No Marista você encontrará um colégio experiente, inovado, renovado, capaz de responder com audácia às necessidades da modernidade. Unipam, educação que transforma. Mais um debate, quarta-feira, Flávio Souza, José Afonso, e hoje nós vamos falar do assunto do momento, né? Que tá assustando aí o mundo inteiro, que é o coronavírus, o Covid-19. Estamos recebendo o Dr. Giovanni Roncalli, especialista em pneumologia. Ele é o nosso convidado. Eu quero já chamar a atenção dos nossos ouvintes para participação, mandando aí as suas perguntas, né? E até 1 minuto, tá valendo, até 1 minuto, pode mandar aí um áudio, pode mandar uma mensagem de texto no 991050439. Vamos tentar tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Primeiro começo com o Zé Afonso. Tudo bem, Zé? Bom dia, mais um debate. Muito bom dia, Ramalho, bom dia, Flávio Souza. Bom dia para você, amigo ouvinte que nos acompanha todo dia aqui. A sua participação, você sabe, é muito importante. Muito bom dia ao nosso convidado especial de hoje, Dr. Giovanni Roncalli Cacheta Ribeiro. Dr. Giovanni Roncalli, que é um pneumologista renomado, né? A gente sempre fala e ressalta aqui, já falamos isso outras vezes, companheiros e ouvintes, que Patos de Minas é uma cidade privilegiada pelos profissionais que tem, inclusive, principalmente na área médica, né? O Giovanni é uma prova disso. Poderia estar em uma grande capital, inclusive Belo Horizonte, onde ele estudou, né? E, no entanto, preferiu ficar aqui em Patos de Minas. Prazer tê-lo aqui, Giovanni. Muito bom dia. Bom dia, Zé Afonso. Bom dia, Ramalho. Bom dia, Flávio Souza. Bom dia. Eu é que fico sempre muito feliz em retornar a essa querida emissora. Aliás, como é que é aquela história, Giovanni? Eu sei que você, se dependesse do hospital Madre Teresa, você estaria em Belo Horizonte. É verdade que fizeram muita força para que você ficasse lá e você preferiu vir para Patos? Que história é essa? Bom, na verdade, Zé Afonso, a gente teve alguma oportunidade de permanecer na capital, mas você me conhece desde tenra idade. A minha família é muito pequena, né? Éramos meu pai, minha mãe e eu sou filho único, então eu optei por voltar para as minhas raízes. Adoro essa cidade, né? E estou muito bem aqui, muito feliz, graças a Deus. Flávio. Bom dia. Sem canelada hoje. Sem canelada. Agora nós vamos falar de saúde, vamos falar de coisa boa. E até quero começar perguntando ao Dr. Giovanni o seguinte: quais são, neste momento, os níveis de preocupação que nós devemos ter, principalmente o profissional da saúde e nós que estamos no povo aqui, o baixo clero, que está todo mundo meio desesperado? Há motivo para tanto pânico, Dr. Giovanni? Bom, Flávio, é uma pergunta excelente. Na verdade, o pânico a gente sempre deve evitar, né? Você lembrou bem aí que existem muitos segmentos sociais diferentes, em níveis diferentes de exposição ao vírus. Então, os profissionais de saúde correm realmente maior risco, como você disse, e a população em geral não há motivo para pânico, né? Nós temos sempre que há um novo vírus desse, sempre que há um surgimento de uma epidemia que se transforma, no caso, em uma pandemia, né? Só para poder diferenciar, uma epidemia seria um surto de vírus em uma determinada região, né? Um determinado espaço durante um certo período de tempo. E uma pandemia é uma epidemia generalizada que toma hoje níveis globais. Com esse mundo globalizado que nós temos hoje, ficou muito fácil a transmissão do vírus, né? E com isso o mundo inteiro acaba sendo exposto mais cedo ou mais tarde. Mas existem alguns segmentos, né, que são passíveis de estarem mais alerta, como é o caso dos profissionais de saúde.
Todos nós devemos evitar aglomeração, lugares cheios, mal ventilados, aquelas mesmas medidas que nós já sabemos que devem ser feitas contra a gripe comum ou contra o resfriado comum, porque o vírus é transmitido primordialmente pelo ar. Quando a pessoa tosse ou quando a pessoa espirra em cima de outra ou próxima de outra, as gotículas da tosse e do espirro que ficam suspensas são inaladas por outra pessoa, e essa é a via clássica de contaminação do vírus. Outras formas podem haver, né, através do contato com superfícies, né, do que nós chamamos de fomites, que são os objetos como roupas, como talheres, copos, utensílios que podem ser reservatório dessas gotículas, nas quais o vírus sobrevive algumas horas, em alguns casos, em algumas cepas de vírus, até por alguns dias. Esse caso, por exemplo, quantos dias que ele sobrevive esse vírus? Ainda não temos. No organismo do ser humano, quanto tempo ele fica? Eu vou responder a do Ramalho e passo para a sua. Ainda não temos ao certo quanto tempo esse vírus pode permanecer. Se a gente basear em vírus semelhantes da mesma família dos coronavírus, que já causaram surtos, né, em 2002, em 2011, então a gente vai ficar aí em torno de poucas horas. Um ou outro caso poderia chegar a 2 dias, mas são a grande maioria dentro de poucas horas. Por quê? Aí já entra um pouquinho na sua área, Zé Afonso, na sua pergunta, porque o vírus é um parasita intracelular obrigatório. Então ele depende de uma célula para que ele tenha o seu ciclo de vida, né? E as células daquela gotícula vão viver durante algumas horas ou poucos dias, podendo ser reservatório do vírus. Depois que a célula morre, o vírus ainda sobrevive algum tempo inerte, envolto em uma cápsula. Ele fica como se estivesse meio que congelado, né? Mas essa cápsula, com o tempo, ela acaba se desfazendo e aí ocorre a morte viral. Doutor Giovanni, ainda dentro dessa pergunta, é curioso, e eu gostaria que também você explicasse. Isso então, é por isso que se explica o fato de alguém ficar no isolamento, como aconteceram com os brasileiros que vieram da China, ficaram aquele tempo no isolamento, 15 dias, né, me parece? Isso. E uma pessoa que está com o caso, com a doença confirmada, está com o vírus, não precisa ficar necessariamente isolada? O que acontece é o seguinte: uma vez que a pessoa inala aquele vírus, né, ela passa a ser um portador do vírus. Primeiro, não quer dizer que ela vá necessariamente desenvolver a doença. Depende muito da imunidade de cada um. E a maior parte das pessoas, mais de 80%, elas vão desenvolver formas brandas, né, que não são graves, que não corre o risco daquela pessoa ter uma complicação até fatal. Mas essa pessoa que inalou o vírus e passa a ser portadora, ela, durante um período de 1 a 14 dias, ela pode transmitir o vírus. Existem algumas doenças em que o vírus só é transmissível durante o período de sintomas, como, por exemplo, o sarampo, ebola. A pessoa transmite enquanto está sintomática. Mas no caso de vírus como esses da gripe, como influenza, rinovírus e esse coronavírus, a pessoa pode transmitir mesmo sem ter sintomas ou estar na fase de sintomas. O período de incubação, aí vem já naquela outra pergunta sua anterior, ele tem uma média em torno de 5 a 6 dias. Pode ocorrer de 2 até 12, 13 dias. Por isso que a gente dá um tempo de 14 dias para que você tenha certeza que aquela pessoa que esteve infectada ou que tem a possibilidade de estar infectada já não transmita mais. Então, alguém que chegue ao nosso país vindo de uma área onde já há transmissão local, né, como é o caso desse que veio da Itália, né, dos 2 casos que nós temos confirmados aqui, ou mesmo alguém que venha da China ou da Alemanha,
Alemanha ou dos Estados Unidos. Essas pessoas que chegam, elas devem se manter mais afastadas, né? Redobrando os cuidados, vamos dizer assim, nesse período de 14 dias. Depois de 14 dias, se não há sintoma nenhum, né, ela já não é mais, ou mesmo que ela tenha tido um quadro brando, de 14 dias em diante, ela já não é mais considerada uma transmissora desse vírus. Doutor Giovanni, vamos falar agora de um aspecto muito importante também do coronavírus, que ainda causa muita dúvida e é a principal fonte de pânico das pessoas, que diz respeito à taxa de mortalidade. Vale lembrar que, por enquanto, o que a gente tem de dado até o momento, a doença não é tão agressiva, ou pelo menos não chega nem a ser considerada agressiva para indivíduos com boa saúde e crianças. Por que isso ocorre? Esse dado, dá para a gente confiar nele? Ótima pergunta. O que acontece? O vírus, ele é uma modificação de outros vírus da família corona. Então nós tivemos, por exemplo, aquele famoso surto de 2002, a SARS, que também se originou na Ásia. Ele tinha uma taxa de mortalidade em torno de 10%. Isso é uma taxa alta. E esses números, Flávio, a gente só pode chegar, na verdade, a saber depois de transcorrido um bom tempo que a epidemia acabou. Por quê? Porque quando você calcula a taxa de mortalidade, você pode não estar levando em conta vários casos que vão acabar evoluindo para o óbito depois daquele instante que você fez o cálculo. Ou você pode também superestimar se grande parte dos casos brandos não chegaram nem a procurar o médico, nem a ser relatados ou nem entraram como suspeito. Uma pessoa teve e se curou, por exemplo. E se curou, teve uma forma branda, aquela não entrou no cálculo geral, então ela foi portadora, mas não entra naquela taxa de onde a gente vai tirar o cálculo para saber de cada 100 pessoas quantas morreram, né? Sim. Se você pegar, por exemplo, a do SARS, que de cada 100 pessoas 10 morriam, é uma taxa alta. E a de 2011, que teve origem provavelmente no Oriente Médio, a MERS, ela chegou a ter uma taxa de mais de 30%. Então é uma taxa altíssima. De cada 3 pessoas infectadas, uma veio a óbito, né? A taxa desse coronavírus atual, até agora os dados mostram em torno de 2,3%. Quer dizer, não é uma taxa baixa quando você compara, por exemplo, com a gripe comum, né, que é uma doença que, quando se transforma em uma infecção mais séria, que leva a uma pneumonia viral, ela vai ter uma taxa em torno de 0,2%, 0,3%. É uma doença que mata bem menos, algumas séries até 0,1%. Então 2,3% seria muito acima disso em relação à gripe comum. Mas em relação a outras epidemias que nós tivemos por coronavírus, já é uma taxa bem menor. Só em relação às crianças, sim, Ramalho, nós sabemos que essa taxa de mortalidade não é igual para todas as faixas etárias, né? Quanto mais de idade aquela pessoa, maior o risco de mortalidade. Em função do próprio envelhecimento do sistema imunológico, né? Do mesmo jeito que a nossa pele envelhece, o nosso sistema imunológico, os nossos órgãos internos também envelhecem. Então, o sistema imune do idoso é menos competente e há também outras comorbidades que acabam interferindo nisso, diabetes, cardiopatias, pneumopatias, tudo dificulta a defesa daquelas pessoas mais idosas. Em crianças, nós não temos até registro de óbito até 9 anos de idade. Pelo menos até ontem não tínhamos. Bom, o senhor falou aí no percentual, né, de mortes. É maior do que o da gripe? Bem maior. A gente sabe que a gripe mata muito no mundo, né? Sim. Num ano, você pegar um número aí, é um número absurdo. Sim. Hoje, o coronavírus não chegou nem perto do número que a gripe mata, né? Pelo menos as informações que circulam. Tem muita fake news também, né, doutor? Tem muita fake news. Até é importante falar sobre essas fake news. Mas em relação à sua pergunta, em termos absolutos, a gripe mata assustadoramente. Em termos percentuais, é que essa taxa de mortalidade é
é muito maior num vírus como o da família dos coronavírus. Agora, em relação às fake news, essa talvez seja a mensagem mais importante que a gente tenha que deixar aqui. A maior epidemia é essa, né? O problema é maior que o próprio coronavírus. É verdade. As fake news, todos nós sabemos, né? Elas se tornaram um transtorno, uma fonte de prejuízos enormes em todas as áreas. Em todas as áreas do conhecimento humano, né? Em todo segmento social que você pegar, as fake news são realmente um desastre. É verdade. Doutor A Giovanni, saúde não seria, só para complementar, não seria diferente, né? Eu lembro aqui, por exemplo, das fake news que tem havido aí em torno das campanhas anti-vacina, né? Sim. Contra a vacinação. A vacina é uma das grandes descobertas do homem de todos os tempos, né? Uma forma da gente enfrentar e vencer uma doença antes mesmo de você ter contato com aquele agente que causa aquela doença. Então, a vacina, ao lado da água potável, ao lado do saneamento básico, é um dos grandes responsáveis por nós termos hoje uma expectativa de vida maior. E é a única prevenção que realmente no Brasil funciona, que os governantes colocam para funcionar, é a vacina. Em vários setores, sim. Né? Em vários setores, sim. Mas, enfim, quer dizer, essas campanhas anti-vacinação, elas não têm... muitas vezes são baseadas até em questões comerciais, de gente que quer vender... terapias não cientificamente comprovadas, com todo respeito a outras terapias alternativas que nós temos, entendeu? Mas muitas vezes, em função de questões comerciais, de objetivo de lucro, você encontra campanha dessas, e com o coronavírus agora também não é diferente. A gente escuta aí falando de vitamina D, de vitamina C, não existe nada que seja comprovado de benefício dessas substâncias todas que estão anunciadas até hoje. Não há tratamento específico ou dessas substâncias que estão apregoadas aí nas redes sociais, de que realmente funcionem para fortalecer o sistema imunológico. A gripe não existe cura para a gripe, você tira os sintomas, né? Exato. A gripe e várias outras infecções virais são curadas pelo nosso próprio sistema imunológico. O que a gente faz é um tratamento de suporte. Eu já falar isso aqui cura a gripe. Não existe isso, né? Trata o sintoma apenas. Exatamente. O pior das fake news. Deixa aí uma para o próximo bloco. O pior das fake news são as pessoas que acreditam nelas. Isso é que é complicado. A pergunta que eu deixo aqui, eu tenho certeza que é pergunta de muita gente. Quem já está com outra doença, por exemplo, a dengue, pode pegar também o coronavírus? E eu deixo mais uma também junto com essa do Zé, porque tem a ver. Quem já pegou o coronavírus se torna imune ou não? Você vai responder daqui a pouco, são 8h20, nós voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. A líder do Alto Paranaíba, Rádio Clube. Eleições 2020. O debate 98 da Rádio Clube dará continuidade à série de entrevistas aos possíveis candidatos a prefeito do município de Patos de Minas nas eleições deste ano. São nomes que fazem parte das tradicionais rodas de comentários sobre política. O objetivo do debate 98 é apresentar à população patense os pré-candidatos, ou seja, aquelas pessoas que já demonstram interesse em disputar a prefeitura de Patos de Minas nas eleições deste ano, com suas ideias para uma cidade melhor, e também aqueles que, mesmo sem assumir essa pretensão, têm os seus nomes comentados pelos eleitores do município. O terceiro convidado do debate 98 é o pré-candidato a prefeito de Patos de Minas, Arnaldo Queiroz de Melo Júnior, do PSD, Partido Social Democrático. Nesta sexta-feira, 6 de março, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Rádio Clube 98. Participe fazendo suas perguntas, sugestões e críticas ao pré-candidato através do WhatsApp 349-9105-0439. No Cicobi Credicopa você encontra os mesmos serviços de um banco, só que com mais benefícios, tarifas e taxas mais baixas, melhor remuneração para os seus investimentos e um atendimento diferenciado. Tudo isso na cooperativa de crédito, que no ranking do Cicobi em patrimônio líquido é a 5ª maior de Minas Gerais e está entre as 50 maiores do Brasil. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito.
Você já deve saber que o Marista é referência em educação. Só que, além dos ótimos resultados nos estudos, existe todo o cuidado com a formação humana e cristã. Aqui existe um enorme incentivo ao projeto de vida de cada estudante. Afinal, a gente tem um objetivo em comum, que é construir uma sociedade melhor. Ótimos resultados e excelentes atitudes fazem parte do mundo marista. Matrículas abertas. O produtor rural mantém seus pés na terra, mas a tecnologia do agro mineiro decola. Satélites, drones, veículos autônomos, softwares de gestão. Às vezes parece filme de ficção, só que é realidade. Com inovação e a presença do sistema FAENG, os homens e as mulheres do campo produzem mais, de forma mais sustentável e com mais qualidade para Minas e para o mundo. Assim, o agro mineiro se prepara para o futuro. Sistema FAENG Senar Minas, tradicionalmente inovador. Hoje tem carne suína misturada no feijão e bacon em cubinhos por cima do macarrão. A linguiça de churrasco tá assando no carvão. O pernil da suculento lá no forno do fogão. Que festa maravilhosa, que festa deliciosa. Swingo cozinha premiada, deixa a festa mais gostosa. Carne suína, só dá Swingo. Rádio Clube 98. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Destaques do Clube Notícia. Você confere no portal Clube Notícia. Suspeito de estuprar a ex-companheira, homem é preso pela PM. Ele se enfureceu após vítima recusar sexo por dinheiro. Dupla é presa com droga, réplica e retrovisores furtados. Batida entre carro e caminhão na BR-354 deixa motorista levemente ferido. Adolescente é apreendido após desembarcar na rodoviária com mochila recheada de maconha. Operação da PM no bairro Jardim Quebec termina com 3 presos e drogas apreendidas. Essas e outras informações você confere no portal clubenoticia.com.br. Momento Unipan. Olha, um lembrete importante aqui. A aluna de agronomia participa de intercâmbio na University at Albany. Laís Cristina Oliveira Fonseca, aluna do 5º período do curso de agronomia do Centro Universitário de Patos de Minas, Unipan, participou no mês de janeiro de um intercâmbio como bolsista na University at Albany, State University of New York. Na ocasião, a aluna realizou o curso Business English First Lessons. O intercâmbio foi organizado pela International Business School, IBS, e pela University at Albany, State University of New York. Segundo ela, recebeu um e-mail através do portal acadêmico comunicando sobre o processo seletivo para bolsas do programa, se inscreveu, recebeu uma bolsa, escolheu entre alguns cursos disponíveis e decidiu por esse. Foram 3 semanas de curso intensivo. Na oportunidade, ela visitou a Organização das Nações Unidas, a ONU, em Nova York, a sede também do Commerce Hub e o escritório da General Electric, ambos em Albany. De acordo com Laís, participar do intercâmbio foi de extrema importância. Segundo ela, foi a primeira experiência no exterior e ela obteve uma bagagem de conhecimento sobre a área de negócios e sobre a língua inglesa. Conviveu com muitas pessoas de países diferentes como Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Estados Unidos da América, Filipinas, Itália e Peru. Parabéns, Laís. E não se esqueçam, vestibular agendado tá aí, à sua espera. Educação à distância também é com o Unipan. Unipan, educação que transforma. 8h26, Debate 98. Hoje o assunto é coronavírus. Dr. Giovanni Roncalli, especialista em pneumologia da Clínica do Pulmão, tá tirando aqui as nossas dúvidas. E um ouvinte participa conosco. O ouvinte tem vez aqui, né, Matheus? Diga lá. Isso, Jota. Bom dia pra você, bom dia pro Flávio Souza, pro José Afonso e ao nosso convidado. Bom dia. Bom dia. A Beth tá participando. Vamos lá. Bom dia, doutor Giovanni. Aqui é a Beth, tudo bem? Gostaria de perguntar para o senhor se esse coronavírus é também uma doença que é picada por um mosquito. E se eles já descobriram esse mosquito. Porque eles estão falando que vai fazer vacina, eles nem sabem ainda. Só pode me informar, por gentileza? Obrigada. Fica com Deus. É a participação da Beth. A Maria Marta, bom dia. Quantos dias o coronavírus fica no organismo do infectado?
Respondeu já essa. Tem uma participação aqui, olha, eu tô feliz demais dela, viu? Eu tô até inchado, mais do que eu já Mesmo? sou. Bom dia, Rádio Clube. Sou ouvinte do programa Debate. Ouço sempre que posso. Estou mandando essa mensagem só para dizer que vocês são ótimos. Em especial Obrigado. a você, Flávio Souza, e o Matheus, que representam nossa juventude. Admiro a sua coragem, Flávio Souza, de expor sua opinião, mesmo que ela não seja a da maioria. Que você continue tendo essa mesma coragem. Então você é da minoria. Então você é da minoria. Aqui no programa eu já sou da. Defende as minorias. Eu já sou da parte excluída. O Rodrigo tá aqui. Obrigado, Tem caneladas audiência. hoje? Só no Corona, né? Não, tem não. O Elmiro Nascimento pergunta ao Dr. Giovanni se as pessoas que já tiveram coronavírus, se elas ficam imunes depois. Já perguntamos, ele vai responder já. A Maria José, bom dia, Dr. Giovanni. E a gripe que a gente sempre dá, então, todas as vezes que estamos gripados é perigoso? Eu estou gripada, só que eu não dei febre nem falta de ar. Dei muita tosse e muito espirro. A participação do Gilberto, hipoteticamente. O coronavírus chegou em Patos de Minas, está se transmitindo entre as pessoas da cidade. A nossa saúde pública não vai conseguir dar conta de tantos casos. Eu posso procurar desde já, agora, a clínica do pulmão como forma de tratamento mais rápida e eficaz? É a pergunta do Gilberto. A Mariluce, bom dia. O Dr. Giovanni falou a respeito dos idosos. A partir de qual idade já se considera idoso para essa matéria específica? A participação da Daniela. Bom dia, Dr. Giovanni. Meu nome é Daniela e gostaria de saber se pessoas que cuidam bem da sua alimentação, que tomam vitaminas e tudo mais, estão mais protegidas e com menos probabilidade de contrair o coronavírus. Vamos dar uma paradinha aí, senão nós vamos confundir tudo aqui. E tem uma Muita participação coisa. do Tenente Primo, então. Vamos lá, então? Põe o primo aí. Beleza. Vamos colocar o primo aí. Vamos lá, primo. Fala aí. Chico Primo. Cadê ele? Doutor Giovanni, essa epidemia surgida no mundo, especialmente aí na China, qual foi a causa disso aí? Uns comentam que esse vírus foi produzido em laboratório. Poderia esclarecer para nós aonde a mão do homem teve a participação nas causas de surgir esse vírus? É a participação do Tenente Primo. E um beijo pra moça que me elogiou aí, Flávio. Larissa, o nome dela. Larissa. Ô, doutor Giovanni, o senhor pode escolher qual que o senhor quer começar? E a da Beth, né? Ela falou sobre mosquito. Exato. Obrigado, Beth, pela sua participação. Fique com Deus, você também, não é? O mosquito, na verdade, não transmite o coronavírus. O mosquito transmite uma porção de outros agentes, mas não o nosso vilão dessa história aí. O Zé Afonso, inclusive, tinha perguntado, né, antes do bloco fechar, se quem teve dengue se adquire também. Claro, o mosquito da dengue picou alguma pessoa e essa mesma pessoa pode estar exposto a uma pessoa que está infectada pelo coronavírus. Então ela vai desenvolver duas viroses. Isso pode acontecer. Ela vai estar debilitada ainda. É um dos motivos, né, que a gente iria mencionar agora. A gente não deseja isso nem para inimigo, né, Zé Afonso? Porque seria um caso realmente difícil até de conduzir, porque são duas doenças febris e com sintomas extremamente desagradáveis e, claro, com risco de complicações, inclusive fatais, né? É verdade. Responda a minha também, doutor, é o Elmiro também que fez, a da imunidade. Se caso a pessoa pegou, ela não vai pegar de novo. Isso. É importante esclarecer, né, para a população que existem algumas doenças que conferem imunidade, né? O nosso organismo produz anticorpos, uma classe chamada IgM, depois vira uma outra classe chamada IgG, que confere uma imunidade permanente. Nós ainda não sabemos se isso pode acontecer. Existem casos relatados, né, pelo menos 2 casos, de que uma pessoa teria sido diagnosticada 2 vezes, mas a gente não pode afirmar que não tenha havido algum período de reinfecção, dela ter ficado, como o leigo diz, mal curada, né, e ter sido detectado isso mais à frente,
a gente não pode saber, né, excluir que se houve erro diagnóstico ou não. Então são várias questões que podem interferir com essa questão de conferir imunidade ou não. Para essa espécie nós ainda não sabemos. Não tem como saber. Em relação aos idosos, a gente estava mencionando que a mortalidade não é a mesma para todas as faixas etárias. Quanto mais a pessoa é idosa, maior o risco de mortalidade. Acima de 60 anos já passa de 3%, ao passo que acima de 80 anos já passa de 15%. Nossa, já é alta, hein? Muito alta, né? Então, os idosos têm que redobrar a atenção e evitar o contato com toda pessoa que possa ser transmissora. Agora Nesse ponto, Ramalho, é porque daqui a gente faz um link já com a pergunta que veio em relação à gripe comum, né? Daquela nossa ouvinte que está gripada, né? O que acontece? A maioria dos causadores dos vírus que causam a gripe comum, que são da família de influenza, que é diferente do resfriado comum. Muitas pessoas não confundem as duas coisas. O resfriado comum é causado por um vírus da família dos rinovírus. O da gripe já é causado por um da família influenza, que é muito mais grave, que é para o qual nós temos vacina. Essa campanha de vacina que é feita com os idosos a cada ano. Foi antecipada até esse ano. Exatamente. Ela causa, ela protege contra as infecções causadas pelos vírus da família influenza. Quando o vírus entra no nosso corpo, é uma luta, uma disputa entre o ataque do vírus e a defesa do nosso corpo. Se a gente vence, isso acontece na grande maioria dos casos, aquela infecção é controlada em torno de 7 a 10 dias. Tem gente que controla até mais rápido, tem gente que demora às vezes 2 semanas, mas em geral, de 7 a 10 dias a pessoa está livre daquela gripe. Uma pequena parte vai evoluir com uma vitória do ataque do vírus. E aí muita gente fala que vacinou e em vez de sarar, ela gripou. Aí também tem outras causas que a gente explica já. Mas quando isso acontece, em geral, essa pessoa evolui para uma infecção que vai tomando cada vez mais o aparelho respiratório, chegando aos pulmões e causando uma pneumonia viral. Então, quando uma gripe leva ao óbito, é porque aquela infecção gripal que era localizada anteriormente nas vias aéreas superiores, nariz, garganta, ela desce pela traqueia, pelos brônquios, chega ao pulmão e vai causar uma pneumonia viral, que é uma entidade de alta mortalidade. Então, essa gripe comum também pode levar ao óbito. Embora, como a gente tenha falado no bloco anterior, isso é um percentual muito menor do que o coronavírus, em torno de 0,1%. Mas acontece. Em relação a essa questão de vacinar e se gripar, Zé Afonso, é o seguinte: muitas pessoas que se vacinam, na verdade, já estão com o vírus, já tiveram contato, estão naquele período de incubação e desenvolvem depois e atribuem aquela infecção à vacina. É um raciocínio lógico, mas que o que a pessoa não sabe é que mesmo que ela não tivesse tomado a vacina, ela ia ter aqueles sintomas. E muitas vezes também há outro subtipo de vírus, né, de outra cepa que nós falamos, que também causa a mesma síndrome gripal, da mesma família. Por isso é que a vacina é feita a cada ano. Por isso que ela tem que ser anual, porque aquela que nós recebemos a cada ano é feita com os vírus mais prevalentes do inverno anterior. Então, a cada ano se renova, porque são vírus altamente mutagênicos e que a gente tem que acompanhar, exatamente porque nesse caso a infecção pela influenza não confere aquela imunidade que foi objeto daquela pergunta. Eu quero voltar na idade aí, doutor, para tirar uma dúvida. O senhor falou com relação a pessoas acima de 60 anos, acima de 80, pior ainda. Tem casos aí, por exemplo, que uma pessoa de 60 pode estar debilitada e uma de 80 não. Então, só para deixar claro pro ouvinte, tem isso, né? Às vezes a pessoa não tem diabetes, né? Não tem nenhum tipo de doença, é sadia, saudável, se alimenta bem. Às vezes a de 80 tá melhor do que uma de 60, né? Exato, cada caso tem que ser individualizado. Essas estatísticas são tiradas
da faixa global de todas as pessoas naquela faixa etária, né? Então, é por isso que, como os de 80 têm mais comorbidades, eles são e tem o sistema imunológico mais deficiente, né, mais suscetível, vamos dizer assim, então eles têm mais risco de ter complicações maiores até o óbito. Nessa pergunta sua, você já respondeu a outra pergunta da ouvinte, dizendo do fortalecimento do sistema imunológico, né? Falando Então, em vitaminas e tal. Exato. Então, na verdade, a boa alimentação, né, a quantidade necessária de horas de sono, a prática de atividade física, um estado adequado de hidratação, são os pré-requisitos para que a gente tenha boa saúde de uma forma global, né? É verdade. Então, isso é que deve ser levado em conta e não vários desses produtos milagrosos que estão sendo apregoados por aí. Flávio Giovanni, a minha questão agora diz respeito a mais de contenção, porque o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, chegou a dizer publicamente que ele não entendeu todo esse alarde da Organização Mundial de Saúde, não entendeu como é que o vírus tem se propagado. Ele está notando que há uma diferença de como o vírus está se comportando lá e de como ele está se comportando aqui, ou seja, houve algum equívoco na avaliação de identificar o vírus e de como ele se propaga, ou isso é natural porque a gente tem poucas informações mesmo? Essa última parte da pergunta é a sua resposta à primeira parte. Nós estamos lidando com um vírus especificamente desconhecido, né? Nós temos familiares dele que causaram essas outras epidemias pregressas, mas a gente não tem como saber qual é o comportamento desse vírus atual, né? Que causa essa síndrome desse ano, que é o Covid-19, né? Que é chamado, e incluindo as diferenças geográficas. Quer dizer, pode ser que o coronavírus sinta os efeitos de nós estarmos no verão, onde nós temos condições de temperatura diferentes, condições de umidade diferentes, quer dizer, condições climáticas globais diferentes, e que isso tenha... Ainda demora, né? Exato, e que isso possa ter alguma interferência, né? Não quer dizer que vai haver. Inclusive o MERS, que foi o da epidemia de 2011, até mais grave que aquele de 2012, mais grave não em termos absolutos, mas com uma taxa de letalidade muito maior, é de um país extremamente quente. E era da família de coronavírus. Então a gente, na verdade, desconhece, né? Essa é que é a grande verdade. Aí, com relação... Só para poder fechar, a transmissibilidade, Flávio, a gente sabe que ela vai ocorrer, né? E todo país que hoje, por exemplo, nós estamos nessa fase de preocupação com as pessoas que vieram de fora, de onde há uma área de transmissibilidade. Daqui a pouco onde começa a circular. Daqui a pouco começa aqui. Isso é uma questão de tempo. É da história natural da evolução daquela doença. E depois o próprio arrefecimento que tem, como aconteceu em inúmeras outras epidemias, também é esperado da mesma forma, né? Antes da sua pergunta, Zé Afonso, eu só não queria deixar de responder o primo, né? Mas exatamente, eu ia tocar nisso porque eu ia perguntar, já é possível saber a origem do vírus? E isso que ele disse lá tem sentido, né? Na verdade, a gente não tem. Não, a gente não tem qualquer evidência de que tenha surgido em um laboratório, né? Isso provavelmente faz parte das fake news. Agora, a parte da pergunta dele, eu gostei muito quando ele diz onde está a mão do homem nisso daí, né? Porque na verdade todas essas infecções estão de alguma forma relacionadas à nossa interação, principalmente com questões ambientais, com animais, com destruição de hábitats naturais que eles têm e com aquela integração que existe em alguns outros países, né? Suspeita-se que possa ter vindo de morcegos, de camelos, tem outros animais, tem outros animais implicados nisso também, né? Como já se suspeitou até que o vírus da AIDS tivesse se originado em macacos, né, das savanas africanas, né, e depois tivesse conseguido infectar o homem. Quer dizer, provavelmente a mão do homem com a destruição do impacto dos ambientes naturais e o impacto ambiental nessa vida selvagem desses vírus tem
tem culpa nessa origem dessas atuais infecções. Isso está respondido aí do primo, né? Muito Vamos bem deixar uma pergunta pro Dr. Giovanni aqui pro intervalo. Nós temos que ir pro intervalo. Ô, meu amigo Matheus, dá mais uma geral aí rapidinho, você com a participação dos ouvintes que tem vez aqui no debate, né? Isso, Jota. A Denise Mercedes Baracho tá lá no Facebook, tem muita gente assistindo a gente pelo Facebook. Bom dia a todos. O povo não pode se alarmar e nem entrar em pânico. Confiar em Deus, ela está dizendo. A Eliana e o Miguel tá aqui, ó. Bom dia, estou com a gripe há mais de 3 meses. Fui no médico, ele falou que era um começo de pneumonia. Tomei os antibióticos que ele passou e não melhorou, inclusive a amoxicilina. O que devo fazer é a pergunta da Eliana e do Miguel. A Vanucci, oi, bom dia a vocês. Esse vírus tem alguma coisa a ver com a gripe suína, doutor? Bom, doutor, vamos responder essas duas aí? São 3, na verdade. 3, né? na verdade. Primeiro, eu concordo com o ouvinte, né? Nós não temos que ficar alarmados, nós temos que ter o cuidado redobrado, né? Principalmente com relação às medidas de higiene. Essas infecções são oportunidades para a gente relembrar as normas de etiquetas da tosse, dos cuidados de lavar a mão, aqueles cuidados básicos que todos nós sabemos. Em relação aos que estão gripados, né, e já usaram até a amoxicilina, é uma pergunta boa para a gente esclarecer que a amoxicilina e uma porção de outras substâncias são antibióticos, e antibióticos não servem para vírus. Antibióticos, né, são destinados para matar bactérias, então são infecções causadas por organismos distintos e que o tratamento tem que ser direcionado. Na verdade, está se automedicando, então. O ideal é que a pessoa procure o posto de saúde, procure o seu médico para que seja medicada adequadamente, né? Porque senão ela vai poder causar prejuízo com aquele remédio, efeitos colaterais, e não vai ter benefício nenhum, né? E qual é a terceira? Acho que foram essas duas aí, as duas mais, né, relevantes aí que a gente tinha que responder. Que eu considero, sim. Bom, você tem mais uma aí, Flávio? Ou Zé Afonso quer deixar uma pergunta? Eu tenho a questão seguinte, a gente falou muito aqui do coronavírus e a gente sabe que o senhor citou em algum momento também que esses vírus eles sofrem mutações. Nós até conversávamos aqui em off e há no Japão caso de pessoas que foram reinfectadas ou não se sabe se foi reinfecção, se o vírus foi maltratado, mal diagnosticado, e aí a gente vai criar aqui um cenário hipotético. Se o coronavírus estiver sofrendo essa mutação rápida como está, e vale ressaltar que os dois sequenciamentos genéticos que fizemos aqui no Brasil, nós encontramos 2 tipos de coronavírus. Isso é motivo de preocupação? Em que nível? O senhor responde no próximo bloco. 8h45. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Rádio Clube. Aos domingos, de 6 às 7 da manhã, Manhã de Domingo, com o Momento de Paz. Apresentação, Otaviano Marques e Daniel Araújo. Oferecimento: Eletropartos, Avenida Piauí 507. Sonoclean, acabe com seu problema de sono. Ligue 3820-1079. Você, produtor rural que deseja adubar a sua lavoura, a Valoriza possui o fertilizante organo-mineral Forte OM, que combina macro e micronutrientes com matéria orgânica, formando o pelete perfeito. Forte OM, mais que nutrir, é ir além. Manhã de Domingo e Momentos de Paz, todos os domingos na Clube. As ligações clandestinas, ou gato, geram um prejuízo anual de 450 milhões de reais. Quem paga essa conta é você. Quem faz essas ligações parece não entender o risco dessa atitude. Minha conta é uma só, no meio de várias. Meu vizinho também faz, não sou eu que vou ficar pagando conta. Isso precisa acabar. O que muita gente não sabe é que ligação clandestina é crime da cadeia, além de prejudicar a todos. A CEMIG possui um centro de inteligência que acompanha o consumo em tempo real de todos os seus clientes. A CEMIG aumentou em mais de 300% o número de inspeções para combater as irregularidades. E ela não vai parar até vistoriar todos os locais. Você também pode ajudar a CEMIG no combate ao gado. Desconfiou? Denuncie. Acesse radioclube98.com e descubra as novidades da rádio com a maior potência de toda a região. Rádio Clube 98, a marca da informação.
nossa satisfação. Tá barato, tá barato, tá barato demais. Abobrinha e limão Tahiti 97 centavos, galinha passarinho 4,79 o quilo, Amistel 600 ml grátis o casco 5,49, banana prata e berinjela 2,97, a 100 18,98 o quilo, abobrinha caipira 20 quilos 18,98. Novo Moderno, Rua Agenor Maciel 3, na Praça do Mercado. Modernos supermercados da nossa terra, pra toda a gente. Eleições 2020. O debate 98 da Rádio Clube dará continuidade à série de entrevistas aos possíveis candidatos a prefeito do município de Patos de Minas nas eleições deste ano. São nomes que fazem parte das tradicionais rodas de comentários sobre política. O objetivo do debate 98 é apresentar à população patense os pré-candidatos, ou seja, aquelas pessoas que já demonstram interesse em disputar a Prefeitura de Patos de Minas nas eleições deste ano, com suas ideias para uma cidade melhor, e também aqueles que, mesmo sem assumir essa pretensão, têm os seus nomes comentados pelos eleitores do município. O terceiro convidado do debate 98 é o pré-candidato a prefeito de Patos de Minas, Arnaldo Queiroz de Melo Júnior, do PSD, Partido Social Democrático. Nesta sexta-feira, 6 de março, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Rádio Clube 98. Participe fazendo suas perguntas, sugestões e críticas ao pré-candidato através do WhatsApp 349-9105-0439. Rádio Clube. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Em alguns instantes, Radar. Confiram as manchetes. Ex-funcionários são presos furtando retrovisores dos antigos colegas em empresa do Distrito Industrial. Dia Internacional da Mulher é comemorado neste domingo. Edivar conversa com uma das maiores empreendedoras de Patos de Minas e fala sobre o domínio das mulheres no mundo dos negócios. Servidores públicos municipais recebem nesta quinta-feira salários do mês de fevereiro já reajustados. Alunos de engenharia mecânica desenvolvem veículo para participar de competição nacional. Essas e outras notícias você confere logo mais no Radar com o nosso Bernardo Franco. Rádio Clube 98 Jornalismo. 8h49, debate 98 com o doutor Giovanni Roncalli, especialista em pneumologia. Flávia, corrido, vamos lá, sua pergunta. Vamos lá, doutor, o que muda se o coronavírus tiver de fato sofrido uma mutação que a gente não entendeu ainda? Como, por exemplo, aqui no Brasil nós temos 2 casos diferentes de coronavírus, né? São coronavírus, mas são diferentes. Exato, a gente estava falando em off aqui, né, sobre essa questão da mutabilidade do vírus. Existem, na verdade, subtipos de um mesmo tipo de vírus. Então, a gente estava dando exemplo aqui da polio. A polio, por exemplo, é causada por 3 subtipos do mesmo vírus. Nós já temos 2, inclusive, erradicados, né, Zé Afonso? O Rotary trabalha muito com essa questão do combate à polio. Então, na verdade, ele é um vírus mutagênico. A própria disseminação dele se deu por causa disso, né? Por causa dessa interação e por causa de capacidades inatas do vírus. E isso pode acontecer durante o mesmo surto epidêmico, né? Esse é um dos motivos pelos quais leva-se um pouco mais de tempo no desenvolvimento das vacinas. Além de ter que cumprir todas as fases dos experimentos científicos, né, até que se chegue em uma fase de testes em humanos e que isso possa depois ser aplicado na população em geral. Segunda pergunta, máscara, compro ou não compro, e quem deve usar? E o álcool gel também. E o álcool gel também, né? A medida da máscara, ela é preconizada nos protocolos de combate, inclusive do Ministério da Saúde, primordialmente para a pessoa que está com sintoma. Então, quem deve realmente não deixar de usar a máscara é a pessoa que está com tosse, está com espirro, está com febre, e muito mais especialmente os que
tiveram contato, né, com essa área. Esses devem, inclusive, manter isolamento domiciliar nesse período, ainda que sejam casos brandos. Em relação ao álcool gel, é uma medida que a gente usa quando não é possível a primeira e mais eficaz medida de higiene, que é a lavagem das mãos. Mas ele resolve se não lavar, não tiver como? Ele ajuda, é melhor do que não o ter, mas ele não é tão eficaz quanto lavar as mãos. Não é um lavar simples assim de 2 segundos. Exatamente. Água e sabão e 20 segundos esfregando as mãos. Aí você está com as mãos bem limpas e está feita a sua principal medida. A segunda medida é não tocar o rosto. Porque se você toca o rosto, você você traz o... É impressionante quantas vezes a gente toca o rosto ao dia, né? São milhares de vezes. Próximo às vias aéreas. Exatamente, através da boca, do nariz e dos olhos, onde tem uma mucosa que também funciona como uma porta de entrada fácil pro vírus. Se você tocou numa maçaneta que tenha gotículas e coça o olho, o vírus entra por ali, cai na corrente sanguínea e vai parar no aparelho respiratório. Ele tem um tropismo, uma afinidade por chegar naquele local. E ali ele vai desenvolver a síndrome, ainda que a porta de entrada tenha sido por outra mucosa. Então, não tocar o rosto é uma medida salutar também, especialmente se não tiver lavado as mãos. E é bom também, né, doutor, evitar. A gente tem mania de cumprimentar, né? O brasileiro tem essa mania, o mineiro pega na mão, você tá na rua, pega na mão aqui, ali. Já aconteceu muitas vezes comigo de sair da rua, quando era de tarde eu tava espirrando. A gripe comum na época, né? Sim. E transmite assim mesmo, né? Transmite assim, porque... Na mão, no abraço, na conversa. Porque a nossa boca fica próxima de outra pessoa e a outra pessoa elimina gotículas que são inaladas por nós, né? Então, nas igrejas, no cinema, no supermercado, no banco, a gente está exposto à pessoa que tosse, que espirra no ônibus, né? Nos aviões. Então, especialmente as pessoas que têm sintoma, tem que ficar muito atentas no que nós chamamos de etiqueta da tosse, né? Quer dizer, quem está com sintoma, com tosse, com espirro, tem que ter sempre à mão um pacotinho de lenço descartável. Não é recomendado aquele lenço de tecido antigo, né? Sim. Tem que ser um lenço de papel descartável, porque você espirrou, tossiu, aquele lenço tem que ser descartado o mais rápido possível. Bom, Clínica do Pulmão está preparada para receber. Vamos torcer para que não aconteça, né, doutor? Mas se chegar aqui... Esperamos que não seja necessário. O procedimento né? é o isolamento, né? A primeira coisa, talvez seria ficar em casa até, é isso? Os casos brandos, né? A gente recomenda que fique em casa. Giovanni, curiosidade, se lá na China já teve tanto caso, a tendência agora é regredir? Depois de um certo tempo, onde atinge o ápice daquela infecção, a tendência é cair o número de casos. Está caindo, inclusive. A China já está entrando nessa fase. E outros países ainda vão ter o pico. Flávio. Dona Helena aí, um alô pra Ramalho, eu não posso deixar de dar um abraço aqui para dona Maria Helena, que gentilmente está nos mandando os cumprimentos aqui. Zé Afonso me passa aqui, um grande abraço a ela também. Grande abraço. Ô, Matheus, para fechar aí, Matheus. O Mauro Lima, bom dia a todos. Vemos um grande número de pessoas indicando álcool em gel para asepsia às mãos. No entanto, há um vídeo de um químico rodando na mídia afirmando que o álcool em gel não é adequado e indica o vinagre como produto que realmente mata os germes, bactérias que estejam em nossas mãos. O que é verdade nessas informações? O álcool em gel, pela porcentagem de álcool em sua formulação, não é muito fraco, entre aspas? Obrigado, é a pergunta do Mauro Lima. E o Cristiano também faz mais ou menos nesse mesmo sentido. Vinagre tem poder de asepsia contra o coronavírus? E o Ed Bonsai está aqui. A humanidade sempre consumiu diversos tipos de animais. Por que só agora apareceu o corona? E ele diz... Fala o quê? Fala aí. Para escovar os dentes, 20 segundos lavando a mão, eu acho que é impossível. E parabéns pelo convidado, ele é especial. Tá aí, ó. É o Ed Bonsai participando. E são essas as participações, Jota.
O álcool gel é 70%, né? É, exato. O maior poder bactericida do álcool é em torno de 70%, é nessa diluição de 70%. É o álcool que nós usamos nessa diluição nos hospitais também. Na verdade, eu não vi o vídeo desse químico, né? Mas mesmo o álcool em gel, ele não é superior a lavar as mãos. O mais importante é lavar as mãos e não tocar o rosto. Agradeço, né, a participação do nosso ouvinte também. Gente, eu acho que tá aí, ó. Nós temos 4 minutos. Se tiver algum questionamento final com o doutor Giovanni, fiquem à vontade. Também, né? Doutor, o senhor falou no início, vamos falar no final. Não precisa alarmar, né? Pra gente fechar aqui. Exato. A questão do pânico, do alarme, né? Das fake news, elas não ajudam em nada, né? Nós temos que ter serenidade, mas atenção redobrada nesses cuidados de higiene. Essa aqui é a mensagem, né? Não deixar se levar pelas fake news e não deixar de cumprir as regras básicas de higiene. Beleza, doutor, obrigado. Obrigado pela participação aqui no programa, pela primeira vez no nosso debate. E fica aberto, né, Zé? Assim que a gente precisar, nós vamos recorrer ao senhor. Ainda mais agora que nós estamos aí em fase de apuração de quem vai ser candidato a prefeito. A gente sabe que o doutor Giovanni já foi procurado por muitos partidos em outras épocas. Não sei se agora está sendo. Enfim, nós vamos. Ele não quer nem. Quer falar, doutor? Eu agradeço muito, né? É um prazer enorme estar aqui nessa emissora, né? A gente já veio tantas vezes, mas não tinha vindo ao programa de vocês, que eu sempre acompanho nas andanças do trânsito aí, né? Bom saber, obrigado. Esses outros assuntos a gente nem toca, viu? Nem toca. Um grande abraço pro senhor. Bom dia. Abraço. Bom dia, Flávio, Zé Afonso. Bom dia, um abraço. Olha, até amanhã. No Cicobi Credicorp, o crédito consignado que já é convidativo, agora está ainda melhor. Conheça as taxas promocionais de crédito para aposentados e pensionistas do INSS durante todo o mês de fevereiro. Venha conhecer na Praça Desembargador Frederico 37 ou ligue 388-2400. No Marista você encontrará um colégio experiente, inovado e renovado, capaz de responder com audácia às necessidades da modernidade. Unipam, educação transforma. Obrigado pela audiência, 8h58, vem eu, Otaviano Marcos, Rádio Ajuda, na sequência o Radar. Bom final de manhã, até amanhã. O diálogo se faz necessário. A informação é poderosa. Debate 98 volta amanhã. Rádio Clube. Eleições 2020. O debate 98 da Rádio Clube